Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Se inscreva no canal, deixa seu comentário, seu joinha, compartilhe essa mensagem e ative o sininho para receber todas as notificações. Hoje quero falar de um tema que é de interesse de todos. Eu quero falar sobre a queda. A queda ela faz parte da história do homem, mas não só do homem crente, mas também do descrente. Primeiro vamos definir o que é a queda. A queda é um tropeço, um declínio, mas no campo espiritual. A queda é tudo aquilo que afasta o homem de Deus. Partindo desse princípio, temos dois tipos de queda. Primeira é a queda temporária, aquela que a pessoa, ao sentir o frio do chão, ao sentir a dureza do impacto, ela se arrepende e volta. Como o filho pródigo fez, quando ele sentiu que o fundo do poço era desejar comer a comida dos porcos e ainda assim ter essa comida negada a ele, ele cai em si e volta para a casa de seu pai. O segundo tipo de queda, diferente da temporária, essa é a queda definitiva. Aquele que cai, aquele que perde tudo, aquele que é envergonhado em todos os setores e mesmo no fundo do poço, quando a graça de Deus é estendida para ele, quando a mão de Deus é estendida para ele, ele faz uma escolha: eu não quero. Ele se recusa a aceitar ajuda, ele se recusa de entender que ele precisa se levantar e lá ele permanece caído. Então nós vamos ver hoje aqui na Bíblia algumas quedas e entender como que essas quedas elas aconteceram. Primeira, não vamos muito longe das primeiras páginas da Bíblia, a queda de Adão e Eva. Ali no Éden, a queda de Adão e Eva, ela teve uma porta de entrada. A queda ela entrou na vida desse casal através de uma porta e o nome dessa porta é ouvido. Vamos ver os efeitos emocionais que ouvir algo pode causar. Saiba que é muito importante que agora você aguce os seus ouvidos para poder entender cada palavra que eu vou te dizer. Você sabia que ouvir algo pode te causar alegria e conforto? É isso. Ouvir a voz de uma pessoa querida, uma música favorita ou palavras de incentivo pode trazer felicidade e acolhimento. Mas também ouvir pode te trazer tristeza e nostalgia. Certos sons, como músicas associadas a momentos difíceis ou histórias comoventes, podem despertar saudades e até lágrimas. Mas também pode causar paz e relaxamento. Quem nunca se entregou aos sons suaves, como de canto de pássaros, ondas do mar ou palavras tranquilizadoras no YouTube, para que você pudesse dormir mais fácil? Então, ouvir pode te trazer uma serenidade, pode fazer o estresse ser reduzido, mas também pode te causar medo e ansiedade. Sons altos, gritos ou notícias preocupantes podem gerar insegurança e tensão, e também irritação e frustração. Ruídos constantes, críticas ou discussões podem levar ao estresse e à impaciência. E por último, empatia e conexão. Ouvir alguém compartilhar suas emoções e experiências pode despertar compaixão e fortalecer os laços. Você percebe que nesses tópicos, mostrando para a gente o que ouvir algo pode causar, a gente consegue entender que, no fundo, ouvir não é apenas um ato físico, mas também emocional e espiritual. Muitas vezes, estar atento ao que ouvimos e como ouvimos pode transformar nossas emoções e até influenciar as nossas decisões. Que foi exatamente o que aconteceu ali no Éden.
A Bíblia diz que a serpente, um dos animais mais sagaz, se aproxima de Eva e começa a falar ao ouvido de Eva. E Eva vai ouvindo aquilo. E ali perceba que o diabo não estava brincando com Adão e Eva. O plano dele sempre foi a queda. Eu preciso derrubar esse casal e eu vou usar o ouvido para poder entrar na vida deles. Essa história nos mostra que, desde o princípio, lutamos contra o inimigo, que se apresenta em dois locais. Como assim o inimigo se apresenta em dois locais? Nós temos inimigos internos e nós temos inimigos externos. O exemplo da Igreja do Senhor. A Igreja do Senhor, ela era atacada pelos fariseus, ela foi atacada pelos romanos, eram inimigos declarados da Igreja. Dentre os fariseus, tínhamos o mais conhecido, que é o Paulo, que antes de entrar no caminho, perseguiu, torturou, prendeu e matou cristãos. Mas também nós temos os inimigos internos. Veja o que a palavra do Senhor diz no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos, porém dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Perceba que aqui em Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus está dizendo: acautelai-vos, ou seja, vocês precisam se proteger, porque existem inimigos que são chamados de falsos profetas, mas eles estarão no meio de vocês, porque eles estarão vestidos como ovelhas, mas interiormente eles são lobos devoradores. Jesus adverte: entre vocês terão falsos profetas, lobos em peles de cordeiro. Um dos textos mais usados em pregação, você vai perceber que você já deve ter ouvido isso aqui. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas será que isso de fato está escrito na Bíblia? Quantas vezes você já ouviu uma pregação dizendo: olha, o diabo ele veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância? Será que essa palavra ela está escrita exatamente assim na Bíblia? Vamos ver. João capítulo 10, versículo 1. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Você vai perceber que vai ter um problema aqui, que é um problema que sempre existiu. O problema de não entender o que Jesus está falando. Isso acontecia aqui diretamente quando Jesus estava falando e acontece até hoje. Muitas pessoas, ao ouvirem uma pregação ou até mesmo fazendo a sua leitura da Bíblia, elas leem e não entendem o que Jesus está dizendo. Então aqui o Senhor Jesus, ele está falando e aqui na Bíblia fica mais fácil porque tem um título e o título é O Bom Pastor. Sobre o que ele está falando? Ele está falando sobre o pastoreado. Ele está dizendo que existem dois tipos de pastores. Existem os pastores verdadeiros, e ele está se colocando como bom pastor, aquele que dá vida pelas ovelhas, e a este as ovelhas devem ouvir, a este as ovelhas devem seguir, mas existe o falso pastor. E esse falso pastor aqui recebe um título de ladrão e salteador. Guarda isso. Continuamos aqui no texto, no versículo 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores,
Mas as ovelhas não os ouviram, ou não os ouvirão. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Perceba que o Senhor Jesus aqui está falando, aqueles que vieram antes de mim, eles não são pastor. Eles não estão interessados em vocês. Tudo que eles querem é usufruir da lã, usufruir de tudo aquilo que uma ovelha pode proporcionar para um pastor. O Senhor Jesus está falando sobre os fariseus, está falando sobre aqueles homens que por fora vestem uma roupagem religiosa, mas a intenção do coração deles é má. A intenção do coração deles é ruim. Vai perceber na Bíblia por diversas vezes Jesus curando pessoas e os fariseus, sem pensar no bem-estar daquela ovelha, eles atacavam o Senhor Jesus por conta do sábado, por conta do cumprimento da lei que eles interpretaram que deveria ser seguida daquele jeito. Muitas vezes, até ignorando o milagre, ignorando o benefício que aquela pessoa havia recebido de Cristo, eles simplesmente se preocupavam com o controle, com o poder. Então, esses que agem assim são falsos pastores. Esses não devem receber a nossa atenção, esses nós não devemos dar ouvidos. Você sabe que o contexto aqui dessa passagem, Jesus havia curado um cego e os fariseus logo começaram a atacar, perguntando a esse cego quem era. Eles não se preocupavam que o cego estava enxergando, mas eles começaram a perguntar quem fez isso. Porque aquele que havia dado vista ao cego estava começando a chamar mais atenção do que os fariseus. O falso pastor, ele sempre vai chamar atenção para ele. O falso pastor, o falso mestre, ele sempre vai querer se colocar como o ápice da obra, como o ápice de tudo. Mas o bom pastor, aquele que aponta para Cristo, aquele que diz, olha, eu estou aqui cuidando de vocês, mas Cristo é o pastor. Eu também sou uma ovelha. Eu também tenho que entrar pela porta que é Cristo, para com misericórdia cuidar de cada um de vocês com muito amor, porque vocês não são meus. Se você pegar a palavra pastor não tem nada a ver com ovelha. A palavra pastor tem a ver com um pasto. O pastor cuida do pasto para que a ovelha se alimente. O pastor cuida da pregação para que a ovelha seja nutrida. O pastor cuida da ovelha que não é dele. As ovelhas são do Senhor. Então, aqui você percebe que não está falando sobre o diabo. O diabo, sim, aproveita a ação do falso pastor para ajudá-lo a roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele veio para dar vida e vida em abundância. Então você começa a perceber que é necessário você cuidar dos teus ouvidos. A quem você tem ouvido? O que você tem ouvido? Isso pode influenciar para que você caia. A Eva deu ouvidos à serpente e ela acabou caindo. E não só caindo, mas o seu marido, no qual ela deu o fruto para ele, também caiu. Porque Eva, já enfeitiçada por aquilo que ela tinha ouvido, e aquilo que ouviu desceu para o coração dela, e ela reproduziu isso. A serpente, ela enganou a Eva, e a Eva enganou o seu marido. E quando nós ouvimos as coisas erradas,
Quando nós ouvimos aquilo que é ruim, nós acabamos reproduzindo isso. Então você percebe, até mesmo quando uma pessoa ela começa a dar ouvidos àquilo que é mal, você vai perceber o caminho dela se desviando, saindo daquilo que Cristo quer para ela, saindo dos planos e dos projetos. Então tome cuidado, porque a primeira ação que nós estamos estudando aqui é a queda através dos ouvidos. Eu quero continuar essa pregação, mas para não ficar muito grande esse áudio, eu vou parar por aqui. E eu volto no próximo devocional com um outro tipo de queda que você precisa prestar muita atenção: a queda pelo orgulho. Deus te abençoe e até o próximo devocional.